Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre mais um comandozinho de ajuda, uma função de ajuda, que é a função getSource. Então, gente, o Python é uma linguagem que possui muitos módulos e bibliotecas com funções pré-definidas que facilitam a vida dos desenvolvedores. Em muitos casos pode ser útil visualizar o código-fonte dessas funções para entender seu funcionamento interno ou para fins educativos. O módulo Inspect do Python permite que você faça isso para funções escritas em Python, isso que é muito importante, a gente vai falar disso aqui no vídeo. Para ver o código-fonte de uma função em particular, você pode importar o módulo Inspect e usar a função getSource. No entanto, é importante observar que esta técnica só se aplica apenas a funções escritas em Python, como está aqui em cima mencionado. Muitas bibliotecas, especialmente as que requerem alta performance, como no NumPy, têm funções implementadas em C para eficiência, para ser mais rápidas. O código-fonte dessas funções não pode ser acessado usando a função getSource. Então o Python funciona em dois níveis. Você tem um nível mais externo assim, dele, onde ele vai ter, ou mais interno, como depende do ponto de vista, onde ele vai ter ali funções feitas no Python, que vão ser interpretadas em C para virar uma ação, ou funções já feitas em C que já estão mais perto de virar uma ação final, de ter uma saída final, certo? Quando a função é feita no Python, a gente consegue tá visualizando o código dela usando a função getSource. Caso a função não seja feita em Python, por exemplo, no caso do módulo NumPy, a gente vai perceber que tem a função seno. A função seno ela é implementada em C, que calcula o seno de um valor. Por outro lado, a função lá que calcula o caminho mínimo lá no grafo, a gente vai ver daqui a pouco o que é um grafo, vou dar até um exemplo aqui, ela já é o algoritmo de Dijkstra, a gente pode utilizar o algoritmo de Dijkstra. Aí esse aí já foi implementado no Python, esse aí a gente consegue o código dele, entender como é que o programador fez. Então você vai beber o que? Direto na fonte. Você vai entender como é que o cara fez aquele código ali, tá certo? Então aqui eu vou ter alguns exemplos para que a gente entenda isso bem. Então, funções escritas em Python. Então, aqui eu peguei um exemplo da biblioteca Networks. Então, a Network é uma biblioteca para destinada à criação, manipulação e estudo da estrutura dinâmica e funções de redes complexas. Ela fornece ferramentas para trabalhar com estruturas de dados gráficas, como nós e arestas, algoritmos, padrões de grafos e métricas de visualização. Ideal para análise de redes em várias aplicações interdisciplinares. A seguir apresentaremos um exemplo de utilização dessa biblioteca para exibir o desenho de um grafo. Então, um grafo, essencialmente, se eu compilar aqui, ele vai ser esse objeto aqui. Então, você vai ter umas bolinhas e umas arestas ligando e mostrando relações. Ou seja, o objeto 2 aqui, o vértice 2, o nó 2, está se relacionando com o nó 3. Por exemplo, poderia ser o fluxo aqui em uma estrada. Por exemplo, do 1 é possível ir para o 2, do 2 é possível ir para o 3, do 1 também é possível ir para o 4. Então, assim, você tem aqui uma relação entre esses objetos. Então, aqui, na verdade, para utilizar essa biblioteca, eu preciso importar ela com esse prefixo, aí aqui tem a funçãozinha que vai gerar o objeto do grafo, aqui vai ser a função que vai adicionar arestas e vértices, e aqui vai ser a função que vai desenhar ele. E é sobre esta função que eu vou estar tratando de tentar ver o código. Será que ela foi feita em Python? Será que eu consigo acessar como ela funciona? E aí a notícia é, sim, nesse caso aqui eu posso. O códigozinho para ver isso é esse aqui. Eu importo o módulo inspect, que é o módulo de inspeção, e aqui eu criei code igual inspect.getSource, e aí eu boto o nome da função aqui. Então eu botei aqui, certifique chamar o módulo correspondente à função, certo? Então, nesse caso, o módulo network já foi importado aqui na célula de cima, então a gente não precisa importar ele aqui, certo? Senão a gente teria que ter um import networks, esse módulo, essa biblioteca. Então, executando aqui, aparece o quê? A função, def, o grafo, vai entrar aqui o grafo G, que é esse objeto aqui que é criado e tal. E aí pronto, aí você tem como funciona, tem uma explicação dessa função, tem texto, tipo assim, todo comentado, certo? Então, você tem aqui o código, velho. Claro que se você pegar uma função que não é nativa do Python, a gente vai ver isso aí você não vai conseguir fazer isso. Até botei essa observação aqui, funções não escritas em Python, escritas em C. Então, como mencionamos, assim, muitas bibliotecas, especialmente aquelas que requerem alta performance, como o NumPy, têm funções internas em linguagem C para eficiência. O código-fonte dessas funções não pode ser acessado usando a função getSource ou qualquer outra função do Python. Isso aqui é uma frasinha que eu peguei lá do Bard do GPT. Eu infernizei eles com perguntas até que eles falaram, não tem como, não tente achar, e eu já estou acreditando. Certo? Pode ser que eles estejam errados, mas
Se alguém souber também, responde aí nos comentários que eu vou gostar de ver como ver, por exemplo, o código da função seno, né, da biblioteca NumPy. Então, neste caso, deve-se buscar outras formas externas ao Python para obter o código fonte. Então, isso aqui é a fonte disso aqui, eu botei até entre aspas, porque foi o GPT que me deu. Então, vamos por exemplo, ó. Vou botar aqui, ó, import NumPy snp. Então, imagine que eu quero aplicar isso aqui para ir na função seno. Então, eu vou botar assim, ó, np.seno. Então, quando eu for aplicar aqui, o que seria esperado? Que saísse alguma saída, ou tivesse, né, uma saída tipo de cima. Ó. Peguei aqui a biblioteca NumPy, a gente já viu que ela tem a função nela, ó, tá o prefixo aqui, né? Chamei a função direitinho, tentei usar, infelizmente, ó, deu um erro, certo? Então, ele não conseguiu me mostrar o código, né, da função seno. Sempre tive curiosidade dessas funções mais básicas, matemáticas, mas infelizmente, né, vai ficar devendo essa aqui. Mas, assim, algo que foi implementado no Python, né, não custa nada você, ou alguma função que você não sabe se foi implementada ou não, você joga essa linhazinha de código aqui e verifica. Se for, beleza, você tem lá o código. Se não, vai buscar em outro lugar. Beleza? Até a próxima.